Boa tarde, amigo. Nós recebemos hoje, com muito prazer, um dos maiores nomes da política pernambucana, do empresariado, Armando Monteiro Neto, senador de Pernambuco e que teve uma atuação brilhante como deputado federal e como senador, mas principalmente como líder empresarial. E eu vou começar, doutor Armando, querendo tirar um mito. Se fala muito da indústria brasileira. Diz que a indústria brasileira sofre com os equipamentos superados e com a baixa qualidade dos seus funcionários. Isso é verdade ou é mito? Ô, João, isso é uma meia-verdade. É verdade, sim, que o parque industrial brasileiro, no seu conjunto, precisa renovar-se. Há um estudo que demonstra que os equipamentos no Brasil têm uma idade média de 20 anos. Mas é heterogêneo. Há setores que estão no estado da arte, alguns setores, e outros, especialmente da média e pequena empresa, que estão defasados tecnologicamente. Então, o Brasil precisa, sim, de um amplo programa de reequipamento e modernização. Agora, você sabe que o grande entrave é que o custo de capital no Brasil é muito alto, precisa ter linhas de financiamento adequadas. Mas esse processo que vem atingindo a indústria, João, se dá também pelo ambiente de negócio no Brasil. Essa questão tributária tem penalizado o setor industrial. Por quê? Porque é mais barato importar do que produzir no Brasil. Esse Da é o China, grande então, problema. né? Da China, então, você tem visto aí. Então, o que é que acontece? É preciso a reforma tributária para que o produto nacional seja, no mínimo, equiparado em condições ao produto importado. Isso é uma condição fundamental para a indústria retomar o seu espaço no Brasil. E o preparo do funcionário? Você sabe que existem instituições, e eu falo sempre do Senai, que realizam um trabalho reconhecido nessa área. Mas o desafio, João, é a escala. É preciso ampliar isso. E tem um problema no Brasil que precisa ser olhado, é que a gente precisa conectar mais o ensino técnico e profissionalizante com o ensino médio. Você sabe que lá fora, o aluno no ensino médio, ele já faz uma formação técnica. No Brasil, isso não acontece. Por outro lado, a escolaridade média do trabalhador brasileiro ainda é mais baixa do que, por exemplo, os países com os quais o Brasil concorre. Então, essa questão do capital humano é decisiva e o Brasil precisa, portanto, ampliar os programas de formação técnica e de qualificação. Outro assunto muito interessante, doutor Armando, o senhor não foi governador de Pernambuco porque não quis apoiar Bolsonaro. Por que naquela onda Bolsonaro, que se o senhor tivesse entrado, com certeza teria ganho a eleição? Por que não apoiou Bolsonaro? Ô, João, eu tive dois momentos. Eu fui candidato em 14 e você sabe que aquele triste episódio que resultou na perda do ex-governador Eduardo Campos também afetou o rumo da eleição, que terminou se transformando num tributo, numa homenagem à memória do governador. E mudou o curso da campanha. Em 18, é verdade, se dizia que se eu tivesse apoiado Bolsonaro, iria para o segundo turno. Porque estava a onda Bolsonaro? Mas acontece que isso afrontava os meus princípios. Eu fui colega de Bolsonaro na Câmara, contemporâneo, e sempre achei uma figura bizarra, que nunca teve sintonia com os verdadeiros problemas do Brasil. Ele era, na realidade, ele atuava muito pouco e sempre na defesa de interesses corporativos e, no caso, dos militares. Além disso, é um homem de posições muito extravagantes, fazia apologia da tortura, não é? Afrontava os direitos humanos, não respeitava as mulheres. Portanto, naquele momento, eu disse, se o preço é esse, eu não vou pagar. E me lembrei muito de meu pai, da memória dele e do que ele representou na vida pública. Eu não me sentiria bem amanhã sendo identificado com Bolsonaro e com o que ele representava. Olha, o seu pai faz falta a Pernambuco. Faz falta a Armando Monteiro? Muita falta, porque ele era não só um amigo, sobretudo, um conselheiro, um homem que teve uma experiência de vida fantástica e que tinha um traço a dimensão humana dele, João. O papai era solidário, era amigo dos amigos. Outra coisa, teve na vida altos e baixos,
e nunca foi amargo, nunca. Pelo contrário, ele nunca transferiu responsabilidade de problemas eventualmente para os outros. E, graças a isso, ele pôde sempre ser uma convivência muito agradável, muito amena, muito bem-humorada. Então, uma falta imensa que ele nos faz. Olha, seu pai foi jogador do esporte, era torcedor do esporte, doente. Seu sogro foi um dos maiores presidentes da história do esporte. Você é rubro-negro doente também? Eu sou rubro-negro e lhe confesso, um rubro-negro meio faltoso. Faltoso. Porque eu deveria acompanhar mais de perto, ir aos clubes, ir ao campo, de modo que eu sou, como rubro-negro, alguém que tem um certo déficit, sobretudo considerando o quão ardoroso torcedor foram meu pai e o meu querido Jarbas também Guimarães, que foi um grande presidente do Esporte Clube Recife. Mas, de qualquer maneira, por fora você vê com preocupação a decadência do futebol de Pernambuco, perdendo hoje para o Ceará. Ô, João, você sabe que me impressiona essa coisa quando a gente vê os times do Ceará aí na classe... Da Bahia e até de Alagoas. De Alagoas, e porque não sei o que é que acontece de Pernambuco perder tanto espaço aqui no cenário regional também. Então, essa é uma questão que nos aflige, né? E que eu, sinceramente, não consigo entender. E com relação ao PSDB, por que é que o senhor deixou o PSDB? Ô, João, porque o PSDB está sem rumo no Brasil e sem rumo em Pernambuco. Então, você ficar numa agremiação que está absolutamente sem rumo, sem projeto, né? Isso me causava um desconforto. Agora, quero dizer, registrar, que minha passagem pelo PSDB, eu acho que cumpri a minha missão. O PSDB teve um projeto exitoso em Pernambuco, né, que resultou na eleição da governadora, e eu quero sempre manifestar também meu agradecimento ao ex-presidente nacional, nosso Bruno Araújo, que prestigiou o partido, mas acho que a minha missão estava esgotada já no partido. Então, mas não desapareceu o político Armando, não. Vai para outro partido? Não, de forma alguma. Eu tenho recebido convites, João, e estou avaliando esses convites, e eu diria que dentro aí de poucas semanas eu vou poder anunciar a minha nova opção partidária. Ô, doutor Armando, nós vivemos uma época que a gente ia para as festas dos clubes e acabava a festa, e às vezes a pé para a cantina estar, ou tomar um maltado no bairro do Recife. Hoje você não pode sair na porta da sua casa para ir. Essa coisa, para quem viveu essa época, né? Era a época em que você andava tranquilo nas ruas, sem nenhum problema. E essa coisa do Recife está entre os países, os estados mais violentos do Brasil. Isso preocupa? Muito, João, porque eu acho que a violência é sinal de uma grave doença da sociedade brasileira. A nossa pergunta é: por que tanta violência que hoje, em quase todos os estados do Brasil, você encontra esse cenário? É sinal de que alguma coisa na nossa sociedade não deu certo ou não está certo. Aí você verifica muito o desencanto da juventude, não é? A expansão das organizações criminosas oferecendo aos jovens, aí, de qualquer forma e de forma equivocada, a possibilidade de ter algum tipo de remuneração. E eu diria que o sistema de segurança do Brasil está em xeque. Nós precisávamos de um modelo cooperativo, um modelo que envolvesse União, estados e municípios numa ação articulada. A exemplo, João, do que existe na área de saúde com o SUS. Infelizmente, as ações de segurança são pouco integradas. Então, o Brasil precisa de mais inteligência na área policial, informação, poder ir atrás desse dinheiro do tráfego, não é? Interromper o fluxo de financiamento dessas organizações e fazer repressão qualificada. O que é repressão qualificada? Não é matar gente nas periferias como fazem, mas poder intervir com qualidade e, evidentemente, reprimindo, porque tem que ter uma ação dura,
mas ao mesmo tempo inteligente. Olha, eu me recordo uma vez, entrevistando o senhor quando o senhor era candidato, e o senhor me citou um número impressionante de policiais que, em vez de estar na rua, estão cumprindo trabalho burocrático. É o problema, né? Ô, João, São muitos, milhares, né? Ô, João, são milhares. Eu acho que as duas forças, a Polícia Militar e Civil, era possível uma ação também mais integrada e é preciso colocar realmente o policiamento na rua, né? E as ações de retaguarda voltadas para a inteligência, para a informação. Eu sinto que é preciso ainda investir muito também na qualificação e capacitação dos quadros. Mas quero registrar também que nós temos bons quadros na polícia e que muitos realizam uma ação permanente, corajosa, dedicada, embora existam também os maus policiais. Mas me parece que o número de policiais em Pernambuco não é aquele indicado pelas autoridades que entendem do assunto. São poucos policiais. João, eu acho que nós temos, isso está aquém do que Pernambuco precisa e, sobretudo, a distribuição dos efetivos. Por exemplo, no interior, há muita queixa sobre o número muito limitado de policiais. Quer dizer, você encontra, às vezes, cidades em que você não tem praticamente a presença da polícia. Por outro lado, você, para registrar uma ocorrência, às vezes, você precisa se deslocar para outro município, né? Então, é preciso distribuir melhor o efetivo, né? E fazer uma ação cada vez mais integrada. E tem também essa tal de audiência de custódia, que muitas vezes o policial se esforça muito para prender e vai para a audiência de custódia e o cara é solto. Esse é um problema também, João. A nossa legislação. Eu acho que essa questão de progressão de pena que existe no Brasil, a gente se depara com situações inaceitáveis. Então, e por outro lado, João, há pequenos delitos, às vezes, em que o jovem fica no sistema prisional que se transforma numa espécie de universidade, de faculdade do crime. Esse jovem que poderia ser recuperado para a sociedade termina se vinculando a essas organizações que controlam os presídios também. Tem gente no presídio mandando matar as pessoas, escolhendo, né? O tribunal é lá no presídio. Matar. Né? Eu vi uma notícia agora que esses que mataram os assassinos dos médicos no Rio, algo lamentável, um triste episódio, dizem que eles fizeram uma reunião para decidir o futuro desses que promoveram a ação desastrada e que gente que está preso entrou na reunião por vídeo, você imagina. Isso é a demonstração da falência desse sistema. O cara morto no Brasil porque se parece com um criminoso. Parece com um criminoso. Você vê como essas organizações se movimentam e outra coisa, e fazem de modo que fica claro que não temem. É a questão da impunidade, não é? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Armando Monteiro Filho. Doutor Armando, nós falamos da saudade do doutor Armando, mas Dona do Carmo também está fazendo muita falta. Muita falta, João. Ela era uma pessoa especial, né? Especial, ela era muito presente. A minha irmã Maria Letícia, que você conhece, num aniversário dela, Maria Letícia talvez seja quem melhor fale na família. Embora eu tenha por ser político e os irmãos, mas ela é muito feliz quando você, não sei se já viu a exposição dela, a forma articulada com que ela se expressa. E uma vez ela definiu minha mãe numa palavra, ela disse, Dona do Carmo, tem uma palavra que se aplica a ela, é prontidão. Ela estava sempre pronta para atender um filho, para assistir um neto, para estar junto de uma pessoa amiga. Isso tudo ela fazia sempre com muita competência, a forma como não só administrava a casa, a família, e era uma pessoa muito antenada, João, muito moderna. Mamãe, eu diria que ela tinha mais intimidade com o mundo digital do que eu. Ela acompanhava esportes, ela se informava sobre a vida política. É impressionante como ela era atualizada e como participava da vida política, da vida social. É uma pessoa que fez muita falta. Aliás,
Eu perdi meu pai em 18 e ela em 21. E aí você experimenta com a perda da mãe o que se pode chamar de a orfandade plena. Eu aí me senti verdadeiramente órfão. Foi uma grande perda. Ô, doutor Armando, eu recentemente tive a oportunidade de entrevistar o presidente Lula e perguntei a ele qual era o pernambucano que ele mais gostava. Aí ele veio Armando Monteiro. Tá vendo? O maior amigo de Lula em Pernambuco foi Armando Monteiro. Ô, João, você sabe em que circunstância eles se aproximaram? É curiosa essa história. Eu vou lhe contar aqui. Ele era candidato ao Senado e apoiava Brizola na época. Nem conhecia Lula, isso foi em 94. E num comício aqui, essa frente se reunia. Ele era candidato ao Senado na chapa de Arraes. Arraes apoiava Lula e ele apoiava Brizola porque era do partido dele. E num comício aqui em Pernambuco, doutor Armando foi falar e fez a defesa do candidato dele, que era Brizola. Nesse momento, veio uma vaia imensa, porque a assistência do comício era predominantemente lulista. E, nesse momento, na presença do Lula, o Lula interviu e disse: respeite esse homem, porque ele está aqui fazendo a defesa do candidato do partido dele. Muito bem, a partir daí se tornaram amigos. E o Lula, quando vinha a Pernambuco, fora do poder ainda, tomava café da manhã lá em casa, eles viajaram juntos uma vez. Realmente o Lula tinha assim um carinho muito grande por ele. Aliás, esse mesmo gesto ele teve agora com Raquel, não foi? Quando vaiaram Raquel, ele pediu... Ele pediu que respeitassem. E, salvo engano, ele já havia feito também algo com Jarba Vasconcelos, lá em Suape, quando houve acho que aquela primeira inauguração da refinaria, acho que foi a pedra inaugural. Eu me lembro disso. Doutor Armando, o senhor viveu há 2 anos momentos críticos, né? A Covid-19 lhe pegou de jeito, não foi? Como foi? Uma experiência terrível, João, terrível. Eu fiquei 13 dias na UTI e é uma experiência que eu não gostaria que ninguém pudesse... De vez em quando o vizinho ia embora, né? O vizinho ia embora, eu não fui entubado por milagre, faltou muito pouco aí, mas eu diria a você o seguinte, embora com as sequelas naquela primeira hora, mas eu me recuperei plenamente, graças a Deus. Pude contar com a minha companheira, que foi muito presente, Mônica, os filhos, a família. Mas eu diria o seguinte, é um momento em que a gente reflete sobre a finitude, sobre a precariedade da vida e sobre a fragilidade da condição humana. Portanto, eu acho, João, que eu saí, eu não sei se melhor, mas aprendi muito com essa experiência. Para mim foi uma experiência dolorosa, mas ao mesmo tempo importante. Doutor Armando, saia justa. O que é que o senhor tem mais saudade? Da FIEP, da Confederação Nacional da Indústria, da Câmara dos Deputados, do Senado? O que é que o senhor tem mais saudade? Eu vou lhe dizer uma coisa que você, nesse meu currículo modesto, você não registrou. Você sabe que eu tive muita satisfação em ser ministro de Indústria e Comércio durante 1 ano e meio, porque eu pude, naquele momento, João, no momento de dificuldade do país, tentar encontrar alguns caminhos. E optei muito pelas relações externas, a exportação. Eu tive condições de poder manter contatos aí no mundo inteiro, de poder atuar em alguns acordos comerciais. Por exemplo, o próprio acordo Mercosul-União Europeia, nós trabalhamos muito nele, portanto, ele já estava no estágio adiantado quando foram retomadas as negociações. Eu tive muita satisfação com essa experiência no Ministério. Muita gente qualificada, muita gente preparada eu encontrei no Ministério. E tenho saudade também do tempo do Parlamento e da CNI. Foi um momento realmente muito, muito marcante na minha vida. E uma coisa, o senhor herdou do seu pai é não atuar com fígado, né? O senhor não tem inimigos, né? Não fez inimigo, teve adversário. Mas hoje pode dizer com toda certeza que no mundo político o senhor não tem inimigo. Não, João, inimigo não. Eu tive lado sempre, enfrentei. Você sabe que esse sistema aqui, que resultou no longo domínio
de um partido e de um grupo, mas acho que a gente não pode ter inimigos, a gente tem que ter adversários e tem que ter a capacidade de dialogar com todos. Eu, graças a Deus, se alguma aresta ainda existe, eu vou atuar sempre para reduzir essas arestas. Isso é uma coisa que marca muito a pessoa, né? Porque tem aquelas pessoas, como citou aí Bolsonaro, que quer brigar toda hora. Que quer destruir o adversário. Eu acho que não é assim que se faz. Você tem que ter a capacidade de poder fazer o enfrentamento político, mas dentro de limites civilizados. E é sempre também importante, João, refletir sobre o seguinte: ninguém tem o monopólio da verdade nem da compreensão das coisas. A gente tem momentos e circunstâncias na vida que você tem um entendimento que pode mudar também ao longo do tempo. Olha, no dia 31, o Nordeste volta a comandar a Confederação Nacional da Indústria. A Confederação Nacional da Indústria é um feudozinho do Nordeste, né? Veja bem, eu acho que o problema, João, é que o Sudeste já tem tamanha força que o Nordeste precisa compensar essa desvantagem de alguma forma. Por isso é que no parlamento há uma presença muito expressiva das bancadas regionais e na CNI, felizmente, isso acontece. Isso ajuda a equilibrar um pouco os interesses do país. Nós vamos ter um companheiro da Bahia, qualificado, uma pessoa dinâmica, o Ricardo Alban, e eu fui honrado com o convite dele para coordenar o Fórum Nacional da Indústria, que é um espaço que reúne 50 associações setoriais e a CNI. Eu fui honrado com esse convite, é uma tarefa que eu vou realizar com muita satisfação. O que é esse espaço do Fórum? É que todos os temas que são de interesse mais geral da indústria são discutidos no fórum, ainda que cada associação cuide do setorial. Mas quando tem um assunto de caráter mais transversal e que interessa o conjunto da indústria, o espaço de discussão é o fórum. Então, nós vamos atuar para definir a agenda do fórum na perspectiva, vamos dizer, dos desafios da indústria para esses próximos anos. Doutor Armando, o senhor considera muito importante para Pernambuco, e Pernambuco tem que usufruir disso, de ter 5 ministros? Nunca teve, eu acho. Eu considero importante, acho que essa presença do Estado, em grande medida, ela reflete a importância política do Estado, mas acho que é muito importante que a origem dos ministros, mas mais importante ainda é que eles estejam sintonizados com os interesses de Pernambuco e que, de alguma maneira, eles se alinhem com o interesse do país. É porque nesse setor, né, uma referência, o senhor deve ter vivido isso, foi Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães era tudo para a Bahia, né? Tudo para a Bahia e com aqueles métodos que você conhecia. Pouco, né? republicano, como se diz. Né? Mas justiça se faça ao Antônio Carlos Magalhães. Ele pôde, João, graças a ele, uma nova geração de homens públicos na Bahia. Ele revelou ao Brasil, né, quantos quadros qualificados tiveram a oportunidade de se afirmar na Bahia através do Antônio Carlos Magalhães. Então, ele foi o que se pode chamar um certo déspota esclarecido, porque graças a ele a Bahia também cresceu e se modernizou. E preocupa, senador, essa disputa entre o Senado e o Supremo, essa briga de bastidor? Ô, João, eu acho que é preciso, nesse sistema de pesos e contrapesos, a democracia funciona quando os poderes se equilibram. Eu devo lhe dizer que, embora reconhecendo que o Supremo teve um papel agora, quando o país viveu essa ameaça golpista, eu acho que está na hora de uma certa autocontenção do Supremo. O Supremo extrapolou usurpou algumas atribuições que são do Parlamento. O Supremo tem legislado, por assim dizer, quando, na realidade, o papel do Supremo é o controle constitucional. Portanto, eu acho que essa aparente crise poderá produzir uma situação de maior equilíbrio na relação entre os poderes. E, na sua opinião, o quadro político brasileiro vai mudar com a eleição municipal do próximo ano? Ô, João, eu acho que a eleição municipal é um momento muito importante para garantir, por exemplo, essa correlação de força dos partidos,
se os partidos da base do governo crescerão na eleição municipal ou não. Agora, a eleição municipal é marcada por uma discussão de temas locais, predominantemente. Ela é importante para moldar a eleição seguinte, o rumo da eleição seguinte, mas não é a rigor definidora. Mas o senhor continua atuando, por exemplo, terá candidatos seus a prefeito? Eu vou estar ao lado de companheiros, se não meu, João, mas eu vou estar seguramente presente, ajudando alguns companheiros Do novo partido? que ao longo da minha vida pública, nesse novo partido, ou então que estejam, ainda que em outras legendas, mas que, a meu ver, se alinhem ao campo político que eu considero mais adequado. Eu tenho já recebido convites, eu recebo muitas visitas de lideranças do interior, sempre, toda semana, e aí eu estarei seguramente participando. Se a minha presença não atrapalhar, eu tenho dito aos companheiros que poderei ajudá-los da forma que for possível. Atrapalhar onde? Não, eu digo, pode ser que em alguma circunstância essa presença não seja desejada. Não, mas com certeza, né, é um apoio que todo mundo vai querer, né? Vários candidatos a prefeito vão querer o seu apoio, né? Vamos estar presentes ao lado desses companheiros, se Deus quiser. E nós temos aqui uns presentes. Isso aqui é para Dona Mônica, né? Que João. Capricho Ô, João, muito obrigado. do Gerson, que é do esporte, é tudo do esporte. É o nosso Gerson Lucena, né? E aqui é o Master Boy, que é outro exemplo. Só que aqui é tricolor. Outro belo exemplo é tricolor, né? São dois empresários que honram Pernambuco. Mas honram Pernambuco os dois. São dois empreendedores a que Pernambuco já deve muito. Agora, as bolachinhas da Capricho é para Dona Mônica. Não, pode ficar certo. Eu vou pedir licença a ela para experimentar. Bom. Nós queremos agradecer ao doutor Armando Monteiro por esse show que ele nos deu aqui e comprovando aquilo que eu disse. Ele é um dos grandes políticos de Pernambuco e com certeza ainda vamos ver ele em cargos importantes. Quem sabe, né? Agora já está com essa função primordial para a indústria brasileira, que ele vai assumir o fórum agora a convite do novo presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.